A gente continua falando sobre a condenação do jogador Daniel Alves na Espanha pelo crime de estupro e temos uma convidada, advogada especialista em direito das mulheres, Gabriela Mansur. Tudo bem, doutora? Muito obrigado pela participação sempre aqui na Jovem Pan. Muito bem-vinda. Muito obrigada, Thiago. Eu que agradeço o convite. Uma boa noite para todas as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo. Muito obrigado. Bom, ele foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão, mas já pode ir para o semiaberto em 2025. Para a senhora, foi uma punição branda, foi uma punição justa? De que forma que essa punição terá efeitos, nesse caso, em relação a estupro e importunação das mulheres? Bom, Thiago, se nós formos levar em consideração a lei espanhola, óbvio que nós esperávamos uma pena mais alta, mas foi uma pena de acordo com a legislação e as leis que vigoram naquele país. Nós temos um crime cuja pena máxima é de 12 anos na Espanha, foi o pedido pela vítima, o pedido do Ministério Público espanhol foi de 9 anos e foi aplicada a pena de 4 anos e meio, porque ele pagou, antes da condenação, logo de início, a indenização no valor de 150 mil euros para o ressarcimento dos danos causados pelo crime cometido numa eventual condenação. E isso, na Espanha, é uma agravante preponderante que diminui muito a pena, diferentemente aqui do Brasil. Então, nós tivemos aí uma pena de 4 anos e meio, por conta também da atenuante no caso de pagamento dessa indenização à vítima. Doutor, eu fui buscar o que a defesa dele deve fazer a partir de agora, claro que vai recorrer, como é de praxe, mas a advogada dele acredita que existem chances de se reverter a prisão preventiva, já que a sentença definitiva ainda não foi emitida pela Corte Espanhola. Isso é possível? O que acontece? Bom, ele deve aguardar ao processo preso, salvo se esse julgamento ocorrer após a quantidade de pena que ele cumpriu para poder já responder em liberdade. Daqui a 1 ano e 3 meses, salvo engano, daqui a 1 ano e 4 meses, ele já vai poder sair da prisão por conta dessa progressão de regimes lá na Espanha. E aí ele aguardaria o julgamento em liberdade, cumprindo a pena que foi aplicada, porque ele não poderia ficar preso mais tempo do que já tem uma sentença condenatória. No entanto, eu acredito que essa condenação não será reformada e, se o Ministério Público recorrer, essa pena pode ser aumentada. Agora, se o Ministério Público não recorrer, se a vítima não recorrer, não há uma transformação em prejuízo do réu, se só a defesa recorrer para sua absolvição ou diminuição de pena. Doutora Gabriela, às vezes é um caso um pouco complicado de se entender, porque ele está na Espanha, a gente muitas vezes pensa com a cabeça da lei brasileira, mas eu pergunto, no caso, se futuramente ele conseguir o semiaberto ou até mesmo puder aguardar o julgamento em liberdade, ele pode voltar ao Brasil, ele precisa não ficar na Espanha, ele não pode sair da Espanha? Qual que é a avaliação nesse caso, se isso realmente acontecer? Mesmo ele progredindo de regime para um regime domiciliar, em que ele fica em liberdade, não fica encarcerado, nós temos aí algumas restrições que também serão aplicadas ao Daniel Alves, como não se aproximar da vítima, não frequentar determinados lugares, isso por 5 anos, pelo que eu vi da sentença, e também não sair do distrito da culpa, não sair do país. E isso também deve valer ao Daniel Alves. Agora, caso haja um pedido do Brasil de extradição para que ele cumpra a pena aqui no Brasil, todas as autoridades espanholas irão analisar esse pedido brasileiro, porque aqui vigora o princípio humanitário de cumprimento da pena, onde o preso pode cumprir a pena no local próximo da sua família para que ele tenha uma ressocialização, um ambiente social um pouco mais propício. Lá na Espanha, ele está afastado da sua família. Então, isso vai depender das relações diplomáticas entre os países, desse pedido das autoridades brasileiras, até dos familiares do Daniel Alves, se for possível, mas não por conta dessa possibilidade dele
cumprir a pena, o restante da pena em liberdade. Não é por isso. É por conta dessa relação diplomática do pedido brasileiro de extradição para aquele que continue cumprindo a pena aqui no Brasil. Perfeito. Doutora Gabriela Mansur, advogada especialista em direito das mulheres, muito obrigado pelos esclarecimentos e ficaremos em contato aguardando a sequência desse caso. Muito obrigado, bom descanso, boa noite. Eu que agradeço, Thiago, uma boa noite para você e para todas as pessoas que estão nos assistindo.